Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, a mais um encontro nosso aqui na Escola Nacional de Advocacia do Conselho Federal da OAB aqui em Brasília, que para mim é sempre uma satisfação imensa estar aqui, ter recebido esse convite, como eu já falei na primeira aula, que estão aí também, já está disponível para você. Para mim foi uma satisfação imensa vir lá da Paraíba, vir lá de João Pessoa, para poder estarmos juntos aqui conversando sobre processo civil, sobre o novo Código de Processo Civil e, claro, o nosso tema de hoje continua, é uma sequência do que a gente já gravou, do primeiro vídeo da aula 1 que está disponível aí, nós estamos falando de intervenção de terceiros. E na aula passada, nessa aula 1 que está aí já disponível para você, nós fizemos toda a introdução, também falamos sobre assistência e falamos sobre amicus curiae. Hoje, nosso encontro aqui é para falar sobre 3 outras modalidades de intervenção de terceiros que está contida no novo CPC. Nós hoje vamos conversar sobre assistência, vamos conversar sobre denunciação da lide e vamos conversar sobre recurso de terceiro prejudicado. E você vai ficar comigo. Do jeito que você ficou na aula passada, você vai também permanecer comigo. Então, vou jogar mais uma vez o meu tema na tela. Então, vou jogar ele aí na tela. Joga para mim, produção, por favor, o tema da aula na tela. Está aí aparecendo para você. Intervenção de terceiros, essa aula aí promovida pela Escola Nacional de Advocacia. Meu nome está aí, Moisés Coelho Neto. Pode me chamar de Moisés, todo mundo me chama de Moisés ou Moisés Neto. Você fica à vontade. Você está vendo aí o tema da nossa aula. Agora volta para mim, produção. Voltou para mim aqui. Hoje eu quero agradecer todo o carinho da equipe que está aqui no estúdio comigo, a toda a recepção que eu tenho aqui em Brasília, todas as vezes que eu venho. Essa galera maravilhosa, Caroline, Vilma, enfim, todo mundo que me enchem de mimos. É porque vocês não viram o camarim ali fora. Tem lanche, tem tudo que vocês pensarem. Eles colocam aí para todos os professores, para todos os diretores que vêm aqui gravar para vocês, porque a nossa intenção é que você converse com a gente, é que você interaja com a gente, por isso mande e-mail para cá, dê sua sugestão, Ou seja, é muito importante que nós tenhamos esse feedback com você que está em casa. E a Escola Nacional da Advocacia sempre preparando o melhor em atualização, o melhor em capacitação para você que está aí. Mas vamos perder tempo não, Vamos entrar no que a gente tem que fazer. O pessoal da professora está fazendo sinal para mim que eu pare de conversar besteira, não vou mais conversar, prometo, vou voltar ao tema. Deixa eu só mandar beijo. Só mandar um beijo, que eu mandei no outro vídeo e aí recebi também um puxão de orelha porque não mandei um abraço, tô lembrado, sim, não mandei um abraço super aí carinhoso que eu quero mandar para os meus colegas diretores de escolas superiores de advocacia, especialmente lá da Paraíba, onde eu sou diretor. Então um abraço para a minha diretoria todinha lá, doutora Elane Varela, minha diretora financeira, professora Valesca Vasconcelos, diretora acadêmica, que vão vir gravar também, cada um na sua área, mas vão vir também ter conversas com vocês. Então, no final eu dou mais abraço. Tem mais abraço aqui? Eu recebi, produção. Tá todo mundo aqui, eu vou mandar abraço. Mas vamos cuidar? Vamos falar sobre chamamento ao processo? Então, vamos embora, sem perder tempo. Deixa eu só ver aqui que teve um probleminha no meu slide, mas aqui a gente já conseguiu resolver. Então, chamamento ao processo, nessa linha de continuação, como eu já disse, falamos de assistência, falamos de amicus curiae, vimos aí na assistência uma modalidade de intervenção voluntária, o terceiro ele pede para ser assistente, e aí essa assistência se subdivide em assistência litisconsocial ou assistência simples, a depender aí da titularidade do direito material que está sendo discutido na demanda. Vimos o amicus curiae, que como eu disse na aula passada, na aula que está aí também no seu vídeo disponível, o amicus curiae é uma modalidade que nós já conhecíamos no direito brasileiro, muito comum nas ações de constitucionalidade e que agora foi positivado no novo Código de Processo Civil, no Código de 2015. E aí recebeu uma positivação específica no CPC, no artigo 138, conversamos sobre o amicus curiae e, dando continuidade, vamos para o chamamento ao processo. E aí eu separei, 4 tópicozinhos aí específicos para introduzir o chamamento ao processo. Produção, põe na tela aí os meus 4 tópicos para a galera que está em casa, para a galera que está assistindo a gente poder conferir aí. Então tá aí, chamamento ao processo, O próprio nome já dá
logo a intenção e a entender, né, o meu primeiro tópico que está aí em azul para você, né, o chamamento ao processo, diferente do que acontece com assistência, o chamamento ao processo é uma modalidade provocada de intervenção, né? Modalidade provocada, como o próprio nome diz, chamamento, né? O terceiro, que ainda não é parte, porque ele ainda não ingressou no processo, ele vai ser chamado, né? Ele vai ser citado para vir fazer parte, ele vai estar lá quieto no lugar dele e de repente vai ser convocado, vai receber esse, abre aspas, convite, fecha aspas, esse convitezinho, não é para muitos nada agradável do Poder Judiciário, para poder integrar a lide, integrar a demanda. Então, por isso que nós dizemos, está o slide aí na sua tela, por isso nós dizemos aí que é uma modalidade provocada de intervenção, tá? Segundo tópico que está aparecendo aí para você, está acompanhando no meu slide. Segundo tópico está aí em preto para você, está dizendo que o chamamento ao processo é uma modalidade privativa do demandado, né? Privativa do demandado está dizendo que somente o réu da ação principal pode chamar ao processo. Portanto, somente o promovido, essa modalidade de intervenção de terceiros é uma modalidade exclusiva do demandado da ação, né, do réu da ação principal. Então, volta para mim aqui, produção. Voltou para mim para eu conversar com a galera que está em casa aqui me assistindo agora. Né? Olha, uma outra grande diferença lá da assistência. Né? Como eu falei, assistência, eles vêm voluntariamente. O terceiro que quer ingressar na demanda como assistente, ele vem de uma forma voluntária. Já o chamamento, não. A gente viu que o chamamento, ele é provocado e só quem pode chamar é o réu. O autor da ação principal não pode exercer chamamento ao processo. Enquanto lá na assistência, o terceiro que quer ser assistente vem e ele pode se enquadrar tanto no polo ativo, como ele pode se enquadrar no polo passivo da demanda. O assistente tem essa mobilidade, ele pode ser assistente do autor ou ele pode ser assistente do réu. No chamamento é diferente. Chamamento, o terceiro que vai ser chamado, ele vai ter que ficar no polo passivo da demanda juntamente com o réu, já que é o réu que chama ao processo, então esse chamado, ele vem aí, né, para se adequar, se interligar ao polo passivo da demanda. Eu vou aqui no quadro, produção, antes de voltar ao slide, eu vou aqui no quadro, só para a minha galera entender uma coisa aí e não ter dúvida. As duas partes que nós temos no chamamento ao processo. Nós temos o chamante, olha aqui, nós temos o chamante. Quem é que pode ser o chamante? O chamante só pode ser o réu da ação principal. Acompanha aqui comigo. Somente o réu da ação principal é que pode ser o chamante. E quem é que vai ser o chamado? Né? O chamado vai ser justamente o terceiro aí, né, que o réu quer trazer, que o réu quer convocar para vir para o processo. E na hora que o réu chama, na hora que o terceiro vem, o terceiro vai ter que vir e vai ter que ficar lá conjuntamente com o réu. Por isso, né, que nós dizemos que há a formação aí de um litisconsórcio passivo ulterior. Né? Litisconsórcio, porque nós vamos ter duas pessoas agora conjuntamente no polo passivo e ulterior, porque essa formação do litisconsórcio se deu após o início da demanda. Nós sabemos na aula de litisconsórcio, que aí não sei se algum colega já gravou litisconsórcio? Já, produção? Se não tiver gravado, eu venho gravar litisconsórcio se vocês quiserem. Se gostarem, eu venho, viu? Produção, não sei se vão, não, porque eu reclamo aqui um bocado de coisinha, brinco com eles, faço uma bagunça aqui mesmo, não sei se vão querer que eu venha de novo, não, mas se quiser eu volto, tá? Já dei o recado. Ó, então, o que acontece? Forma lá um litisconsórcio passivo, ulterior. A gente tem o litisconsórcio inicial, quando essa multiplicidade de pessoas, estou só relembrando, tá, produção? Só relembrando. Multiplicidade de pessoas está desde o início da demanda, desde a petição inicial, você já verifica a formação do litisconsórcio, da pluralidade de pessoas, mas o litisconsórcio também pode ser ulterior, quando, por questões como a intervenção de terceiros, a lei vai permitir
que esses terceiros ingressem no processo quando ele já está em curso. E na hora que eles ingressam, como acontece com o chamamento ao processo, acaba havendo aí a visualização de uma multiplicidade de pessoas num dos polos, especificamente aqui no polo passivo do chamamento ao processo. Então, volta meu slide para a tela. Volta para a tela o slide que eu estava lá com as características. Então, ó, já falei aí que é privativa do demandado. A minha terceira bolinha aí, o meu terceiro ponto, está dizendo que o chamamento ao processo é exclusiva do processo de cognição, né? Portanto, é uma modalidade exclusiva do processo de conhecimento, tá? Ou seja, não há como se falar em chamamento ao processo para a execução, né? Isso é uma modalidade aí que está prevista para o processo de cognição, para o processo de conhecimento. E a quarta bolinha, que você continua vendo aí meu slide na tela, a quarta bolinha falava justamente aquilo que eu já estava dizendo, né? Esse chamamento ao processo, ele acarreta a formação de um litisconsórcio passivo ulterior, né? Litisconsórcio passivo, porque o chamado quando vem, vou repetir para que você fixe aí na sua cabeça e não deixe isso aí. Você hoje vai dormir ouvindo Moisés falar. Chamamento ao processo forma um litisconsórcio passivo, porque o chamado, o terceiro quando é chamado, ele vem e quando ele ingressa no polo passivo da demanda, portanto, forma aí com o réu que já estava, né, que é o chamante, já forma com ele aí um litisconsórcio passivo ulterior. Então, voltou para mim aqui agora, produção? Ou seja, nós frisamos aí bem 4 características, né, bem introdutórias do chamamento ao processo, e claro que o meu tempo, infelizmente, não me permite, né, esgotar, esmiuçar o assunto, né? Isso aqui é para a gente ter primeiro uma conversa, mas a Escola Nacional está lançando aí vários cursos, tem pós-graduação, né, produção? Tem pós-graduação, vai lançar pós? Vai? Titio tá na pós? Tá? Show de bola. Então, isso aqui é já para você ter um gostinho, né, do que vem por aí, né? Isso aqui é um introdutório que a nova diretoria da ENA está fazendo para você nessa nova gestão. Na aula passada eu já mandei, também abraço, mas deixa eu mandar de novo, porque são meus chefes, né? Alberto Simonetti, diretor-geral da ENA, Carolina Petrarca, minha vice-diretora, amiga querida, me dá uma assistência aqui, gente. Ela não é terceira no processo, ela é titular mesmo, mas quando eu venho pra cá, pra Brasília, me leva pra jantar, faz festa com a gente, é uma beleza. Carol, ó, você mora aqui no meu coração. Mas bora voltar, que a produção tá falando, para de conversar. Tá bom, parar. Então, bora voltar? Então, a gente já falou desses 4 introdutórios aí do chamamento ao processo. Vamos ver quando é que o chamamento é cabível, né? Sabendo que, não vamos esquecer o seguinte, chamamento não é novidade. O chamamento já estava no Código de 73, é uma modalidade que estava no Código Antigo. Eu disse na aula passada que eu não ia ficar aqui falando sobre o Código Antigo, porque tem aquele ditado, né? Que quem vive de passado é museu, é assim? Eu não sou muito, de vez em quando eu erro o ditado, mas só para poder ter certeza. Quem vive de passado é museu, né? O código está revogado, né? Então vamos falar no presente, vamos falar no que é hoje, né? Vamos falar no preço de hoje, mas só para dizer, estava lá no de 73, permaneceu agora no de 2015, sem consideráveis modificações, portanto é que não tem problema aí nenhum da gente continuar. Bora ver o cabimento? Vamos ver as hipóteses? Quando é que o chamamento ao processo é cabível? Quando é que o réu da ação principal, aqui ó, quando é que o réu da ação principal pode, que é o chamante, pode chamar um terceiro? Vamos ver quando são aí as possibilidades que a lei processual permite. Na tela, produção, por favor, coloca o slide aí do artigo 130. Está aparecendo agora aí na sua tela o artigo 130 do Código de Processo Civil, do Código de 2015, né? E olha aí, ó, vamos lá para o caput. Acompanha comigo, você que está em casa, acompanha agora. Olha só, artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Grifei para você, ó. Tá grifado aí ó, a parte de requerido pelo réu. Tá vendo que somente o réu pode chamar ao processo? Ao autor é defeso exercer essa modalidade, ou seja, o autor da ação principal não pode chamar terceiro ao processo. Somente
o demandado. Então, vamos ver quando é que o réu pode chamar o processo? Está aí na sua tela. Inciso primeiro. Inciso primeiro. É possível o chamamento do afiançado na ação em que o fiador for réu, né? Então, esse inciso primeiro continua com o meu slide na tela, tá, produção? Não corta para mim agora não, quando eu pedir vocês trazem a minha imagem de volta. Ó, então, o que acontece? Né? Esse inciso primeiro sofreu uma pequena modificação no Código de 73, a redação falava de devedor, né? Ou seja, podia se chamar o devedor quando o fiador fosse demandado. A comissão de elaboração do novo Código trocou a terminologia devedor por afiançado. Que isso é bacana, tá? Tem seus méritos, tá? Então, aqui nesse inciso primeiro quer dizer o quê? Né? Quando o credor da obrigação demandar o fiador, né? O fiador demandado sozinho, ele pode chamar ao processo aí, né? O fiador demandado sozinho pode chamar o seu afiançado, né? Ele pode chamar o afiançado ao processo, já que o fiançado é o devedor principal, né? Foi ele que contraiu aí especificamente, é o titular do polo passivo da obrigação, né? Então, portanto, se o credor escolher demandar o fiador, colocar apenas o fiador no polo passivo da ação, o fiador demandado sozinho pode, caso queira, né, chamar ao processo o seu afiançado. E aí, antes de passar para o inciso 2, e portanto o meu slide continua na tela, é possível ainda, eu chamo a atenção de você que está em casa para uma coisa, né? É possível ainda que o fiador tenha feito a renúncia ao benefício de ordem, que está lá no artigo 828, inciso 1º do Código Civil, né? Lembrando que essa fiança é regulada lá pela lei material civil, né? E aí, voltando aqui para mim, eu não vou, claro, me adentrar especificamente nessa questão do benefício de ordem, mas o que acontece, né? Se houver sido aí feita essa renúncia do benefício de ordem, né, vai haver meio que uma solidariedade entre o fiador e o afiançado, né? Agora, se não houver havido a renúncia, aí é que o chamamento ao processo se torna mais importante, e o professor Alexandre de Câmara, ele bem cita isso na obra dele, ou seja, se não houve a renúncia ao benefício de ordem, mais importante se constitui aí, por causa do título executivo, né, a questão do chamamento ao processo, já que nós sabemos que o benefício de ordem ele vai incidir especificamente lá no momento do cumprimento da execução da decisão, né, quando for envolver lá todas as questões patrimoniais. Vou voltar o meu slide para a tela. Volta, produção, por favor. Voltou o slide para a tela. E, ó, segundo caso aí de cabimento do chamamento ao processo, podem ser chamados os demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, né? Aí esse inciso 2º é aquilo que trata de solidariedade, entre cofiadores, né? Solidariedade entre cofiadores. E aí eu também faço uma lembrança a vocês quanto a essa solidariedade dos cofiadores, né? Essa lembrança é a possibilidade deles terem expressamente se reservado ao benefício da divisão. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado quando nós falamos de cofiadores, está aí o slide no inciso 2º, é uma hipótese de cofiadores, né? A gente tem que verificar também aí essa questão de eventual aí reserva ao benefício da divisão entre eles. E o terceiro, né? O inciso 3º, a terceira hipótese, trata aí da possibilidade do chamamento ao processo dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Voltou para mim aqui, produção, né? Ó, inciso 2º e inciso 3º é praticamente a mesma coisa, né? Porque faz solidariedade, devedores solidários, um coafiançados, o outro devedor. Bom, já deve ter tido algum colega aqui bom em direito civil, tem galera top de direito civil aqui entre os diretores de ESAs, os vice-diretores, então já sei que alguém já deve ter falado aqui sobre obrigações solidárias, mas nas obrigações solidárias que fala o inciso 3º do meu artigo 130 do Código de Processo Civil, nós sabemos que na solidariedade passiva eu tenho um credor e tenho vários devedores solidários. No dia do cumprimento da obrigação, esse credor ele pode ir a qualquer dos seus devedores solidários cobrar a integralidade da dívida, não é? E se ninguém pagou ao credor,
o credor vai demandar na justiça. E o credor pode fazer o quê? Demandar todo mundo, demandar um, demandar 2 ou 3 dos seus devedores solidários. Esses que forem demandados podem chamar os outros ao processo. Os outros. E aí ficaria uma pergunta. Deixa eu colocar algum negócio para você, né? Que é um pouquinho pertinente. Vamos lá, Moisés. Vamos imaginar o seguinte, Moisés. Um credor de 4 devedores. Deixa eu ver aqui para o quadro. Né? Peraí que eu meio de derrubar. Eu sou um pouco desengonçado aqui para essas coisas. E aí, se isso aqui cair durante minha aula, usando. Por isso que na aula passada eu nem usei, foi produção. Porque já aconteceu lá em Alagoas, eu estava gravando com um quadro, ele veio aqui por cima de mim. Enfim, né? A aula não foi ao ar porque eu não iria deixar. Né? Mas, ó, imagina o credor que tem 4 devedores aqui. 4 devedores solidários, né? E aí, ó, o credor resolveu colocar na justiça, resolveu demandar apenas o devedor número 1. Resolveu o credor demandar na justiça apenas o devedor número 1. Primeiro, isso não implica o fato do credor ter demandado apenas o devedor 1, não implica a renúncia à solidariedade quanto aos demais. Tá? A gente não pode pensar isso sobre hipótese alguma. Qualquer coisa dá uma lida lá a partir do artigo 275 do Código Civil. Tá? Bom, então, o que acontece? O credor demandando o devedor número 1, esse devedor solidário número 1, ele pode chamar ao processo. E aí que vem a pergunta. Ô Moisés, se o devedor 1 resolve chamar ao processo, se ele resolve utilizar dessa faculdade que o Código de Processo Civil, no inciso 3º do artigo 30, concedeu para ele, ele tem que chamar todos os outros 3 que faltam, que são tão co-devedores como ele, ou ele pode chamar só o devedor 2, ou pode chamar o devedor 2 e o devedor 3, ou pode só chamar o devedor 4. Portanto, a pergunta é, se vai chamar, tem que chamar todo mundo ou pode chamar 1 ou 2? A gente usa aquela máxima, quem pode o mais pode o menos, né? Então, se dá para chamar todo mundo, pode chamar um só, pode chamar. Vamos supor que o devedor 1 não gosta do devedor 4. Diz assim, não vou chamar aquele cara para confundir a vida da gente, criar problema, criar tumulto, vou deixar ele fora. Vou só chamar o meu amigo devedor 2. O cara tá com bom dinheiro, eu sei que ele vai poder aqui, diante da condenação, vai conseguir tirar a nota do bolso para a gente quitar a dívida, né, com o credor. Então, vou chamar só o 2. Vamos chamar o 2 e o 3. Né? Então, ou seja, a resposta é, quem pode mais, portanto, o devedor 1, pode chamar o processo todos os outros, mas ele também pode chamar apenas 1, ou chamar 2. Tá? Então, partindo aí dessa máxima de quem pode o mais pode o menos, tá? Não há aí nenhuma objeção legal aí, e também a doutrina é bem uníssona com isso, né? Qualquer obra boa de processo civil que você pegar aí, né, você vai ver que não há aí qualquer divergência doutrinária sobre essa possibilidade que eu acabei de expor, tá? Então, eu tenho 3 hipóteses de cabimento, como nós vimos no artigo 130. Volta o slide na tela, só para ele que está em casa, só para o meu amigo ou para a minha amiga que está em casa me assistindo agora, né? Aí muito bem sentado na sua mesa, ou está aí na sua cama, né? Ou está aí na sua rede, seja aí nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite de calor ou de frio, a depender de que lugar do Brasil, né? Você está falando. Quem quiser pegar um calorzinho, vai lá para o Nordeste, vai lá para João Pessoa, fazer a propaganda da minha terra, cidade linda, praias lindas, sol o ano inteiro. João Pessoa, beijo. Tá com o artigo 130 aí na tela, né? Então, são essas 3 hipóteses aí de cabimento do chamamento ao processo, né? Já vimos todas 3, só relembrando, o réu pode chamar ao processo nos casos de o réu ser o fiador, quando o fiador for demandado sozinho, ele pode chamar o afiançado, tá? O inciso 2º fala da
cofiança, né, dos cofiadores. São vários os fiadores, um só ou alguns foram demandados, podem chamar os demais cofiadores. E eu apenas relembro a vocês aí a questão do benefício da divisão que pode acontecer, está também previsto lá no Código Civil, tá? E o inciso terceiro, a questão dos devedores solidários, obrigações solidárias, também é um instituto lá do direito obrigacional civil, a segunda parte do Código Civil. Qualquer duvidazinha sobre o Instituto da Solidariedade, eu recomendo que você vá lá ao Código Civil, ou pegue também aí uma das excelentes obras de direito civil que nós temos hoje disponíveis no mercado brasileiro. Então, voltou aqui para mim? Voltou, produção? Não há dúvida dessas três hipóteses de cabimento? É bom sempre tê-las em mente. Você que está aí submetendo a algum concurso, né? Ou você, caro aluno, apesar disso aqui ser Escola Nacional da Advocacia, né? Você que está em casa, pode ser bacharel em Direito, está querendo, né, ingressar nos quadros da advocacia, está querendo ser nosso colega, faz muito bem, né? A advocacia é uma das profissões mais lindas que existem, né? Eu sou suspeito em falar, porque amo a advocacia, eu sou advogado há 10 anos, né? Já me formei tendo conseguido ingressar, tendo conseguido a aprovação nos quadros da Ordem dos Advogados. Tenho muito orgulho de ser advogado, tenho muito orgulho de dizer que sou advogado, tenho orgulho também de ser professor, né? Já há 9 anos aí, né, nessa carreira que tanto amo, e quero aproveitar e mandar um abraço para todos os meus alunos, né, de graduação, pós-graduação, que eu sei que vão estar me vendo agora, que eu já disse na aula passada, né? Estão pensando que eu não vou ter Ibope? Tá, produção? Vocês estão pensando que... não sei como é que vai ser os acessos. Eu não sei os outros. Tá? Olha aqui pra mim, câmera. Vem cá. Não fecha muito, não. Tá? Fica onde você tá. Não fecha, não. Porque se fechar, né? Né? É horrível. Tá pensando o quê? Né? Deixa titio dessa largura. Não, ficou meio sala passada. Daqui uns dias, se continuar assim, eu vou terminar a gravação com um beijo do gordo. Oi, Jô Soares. Ó, então o que acontece? Eu disse assim, sabe o que eu disse pra eles? Não sei os outros. Suponho que vão ter. Mas titio aqui vai ter audiência, sabe? Porque eu chego lá nas minhas salas de aula da graduação e digo, assiste titio, relatório. Se não a provinha... Minha mãe dizia um ditado que era assim, quem tem com que me paga não me deve nada. O titio vai bombar, viu, produção? Vocês estão por fora, deixa. Ou vai bombar pelo amor, ou vai bombar pelo terror, mas alguma coisa vai bombar. Isso aí que sou eu. Então, voltando para o chamamento ao processo, o que acontece? Vamos ver o procedimento? Então, a gente já sabe que é o réu que tem... Não é mais esse quadro. Tá, eu troquei, produção. A gente já sabe que é o réu que tem que chamar o processo. Só ele pode chamar o processo. Mas vamos ver como é o procedimento para isso? Slide na tela. O meu slide de procedimento aí, ó. O que vai acontecer? Bom, o réu, que é quem pode chamar o processo, ele vai requerer aí na contestação, e aí sob pena de preclusão, hein? Ou seja, o réu, quando for chamar ao processo, quando ele fosse utilizar de uma daquelas hipóteses de cabimento que nós vimos, que estão previstas no artigo 130, ele tem que fazer aí, né, esse requerimento na contestação, no prazo que ele tem para apresentar a sua contestação. O ideal é que seja feito mesmo no corpo da contestação, cria um tópico dentro da sua contestação e faz aí o chamamento ao processo, tá? Feito esse requerimento de chamamento, devidamente justificado, e claro, você vai ter que mostrar ao juiz que o teu chamamento ao processo, que o chamamento que o réu está fazendo, ele se enquadra em uma daquelas possibilidades ali, né, de hipótese de cabimento do 130, o que acontece? Olha só esses dois prazos que estão aí. Produção, deixa o slide na tela, pelo amor de Deus, que agora que está importante aí, ó. Uma vez deferida o chamamento ao processo, o magistrado deferindo o chamamento ao processo, o demandado tem que promover a citação do chamado no prazo de 30 dias, se o chamado residir aí na mesma comarca, ou em até 60 dias, se residir fora aí da localidade, ou até mesmo em lugar incerto, né? Isso é o que fala aí o artigo 131, tá? Sob pena de se tornar ineficaz o chamamento ao processo. Então, não basta chamar, tá o slide aí na tua tela. Olha, tá o slide na tela. Portanto, não basta requerer o chamamento, não basta você fundamentar a tua contestação, dizendo lá, né, o que é que justifica o chamamento, se
o promovido, que é chamante, né, ele não providenciar a citação aí dentro desses dois prazos de 30 dias ou de 60 dias. 30 dias se o chamado residir ali na mesma comarca e também 60 dias fora a localização da comarca em que o processo tramita, sob pena de ser ineficaz. Voltou para mim aqui, produção, né? Então você viu lá no slide que eu até grifei com cores distintas os prazos para que você não esqueça. A gente sabe o quão importante, né, são os prazos para o processo civil. Então, se você é advogado do demandado, né, ou se você é estudante, vai fazer uma prova, pode ser que caia uma questãozinha dessa, hein? Ou tem umas bancas aí de concurso que adoram, né? Adoram colocar prazozinho, confundir cabeça da gente com prazo. Pois é, então lembra disso, tá? Fez o chamamento na contestação, no prazo de defesa, beleza. Mas aí não acaba por aí. Se o juiz deferir o chamamento, aí é que vai começar. Você, réu chamante, vai ter que providenciar essa citação aí, né, de 30 dias ou 60 dias, né? E quando a gente diz, pelo amor de Deus, providenciar a citação, não estou dizendo que é, a gente está dizendo que é a pessoa que vai citar. Não, quando a gente diz promover a citação, isso incumbe ao Poder Judiciário, mas promover a citação implica dizer dar condições ao Poder Judiciário de citar. Né? É informar o endereço ou dizer que diligenciou na tentativa de buscar o endereço do chamado e não conseguiu, portanto, que você tenha subsídio para requerer a citação editalícia, enfim, né? Promover a citação, quando a lei processual usa esse termo promover a citação, ela está usando de você dar condições para que o Poder Judiciário, claro, né, ele consiga promover essa citação. Lembrando também que se esses prazos não puderem serem cumpridos por atraso e por morosidade da atividade judiciária, o réu chamante não vai ser penalizado, porque ninguém pode ser penalizado aí pela morosidade da atividade judiciária, tá bem? Então, esse era o procedimento que nós tínhamos para falar. E, finalmente, para encerrar chamamento ao processo, eu só tenho agora o artigo 132, que fala justamente do título executivo, que a sentença, né, ela se torna título executivo. Bora ler? Vamos lá, produção? Joga na tela para mim, por favor, artigo 132 na tela agora para você aí. Olha só, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores, a sua cota na proporção que lhes tocar. Então, esse artigo 132 que está na sua tela fala justamente de que, né, o que é que acontece aí? A sentença de procedência, ela vira título executivo para aquele que pagar a dívida. Aí, no caso do primeiro, continua com o meu slide na tela. Quando o fiador tiver feito o pagamento integral, obviamente essa sentença é título executivo dele para que ele cobre integralmente do afiançado o valor total da dívida, apesar da recíproca não ser verdadeira, né? Se o afiançado pagar a integralidade, ele não pode cobrar nada do fiador. O fiador é um mero garante, né? Todavia, se o fiador satisfizer integralmente a dívida, ele tem essa sentença como título executivo para cobrar a integralidade do afiançado, né? E aí, nos casos dos incisos 2 e 3, cofiadores e devedores solidários, esse artigo 132 que está aí na sua tela, ele vale para que aquele ou aqueles que pagarem a integralidade, essa sentença aí, né, possa servir para cobrar a cota parte que cabe aos demais cofiadores ou aos demais devedores solidários. Voltou para mim, produção? Voltou para mim? Vimos aí os 3 artigos de chamamento ao processo. Eu falei para você na aula passada, na aula 1 que está disponível aí, né, que muita gente não gosta das intervenções de terceiros, muito aluno fala, né, ai, que aula chata, que coisa chata, que assunto complicado. Eu falei que a gente ia fazer o máximo para descomplicar, né? Você está vendo que não tem muito aí mistério, tem algumas regrinhas, claro, são algumas modalidades, mas não tem muito mistério, né? A gente já, agora a gente já finalizou 3, já falamos de assistência, já falamos do amicus curiae, o amigo da corte, e terminamos agora chamamento ao processo, que veio com 3 artigozinhos. O artigo 130, que fala do cabimento, as 3 hipóteses que possibilitam o chamamento ao processo, né, que pode ser apenas requerido pelo réu, tá? E vejam que durante a minha exposição aqui, a minha conversa com você, eu falei todo o tempo do verbo pode.
pode, né? Vou até botar o verbo aqui na tela, produção. Deixa eu mudar de caneta. Ó, tem caneta preta, tem caneta azul. O pessoal aqui é super cuidador. O verbo sempre assim, pode, né? Poderá, né? Porque é uma faculdade. É uma faculdade. O chamante, tá? O chamante ele não é obrigado, né? O réu chamante ele não é obrigado. O fiador pode ficar sozinho, né? Ou seja, a ação está sendo lá. Pega esse lado de cá, produção, aqui. Se eu chegar aqui, pega direitinho. Então, pega. Ó, o credor pode ter demandado apenas o fiador, né? O credor aqui, ó, ele pode ter demandado apenas o fiador. Beleza. O fiador pode chamar ao processo o afiançado. Pode. Não é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigado por quê? Porque se o fiador ficar aqui até o final da ação e houver sentença de procedência e o fiador tiver que pagar a integralidade da dívida, eu acabei de dizer que você viu no artigo 132 que aquela sentença de procedência que está condenando o fiador a pagar a integralidade da dívida, para ele é um título executivo, para que ele possa exigir integralmente do devedor principal, que é o afiançado, que ele acabou não chamando. Porque às vezes, né, aqui para nós, às vezes chamar o processo causa certos complicadores, né? Muitas vezes os advogados dos demandados pensam que chamando ao processo vão ganhar tempo com isso, porque vai abrir o prazo para citação, né? E aí vai abrir prazo para resposta, enfim. Então tem gente que acha que ganha com isso. E muitas vezes a coisa não é assim. Principalmente a depender da quantidade de chamados ao processo. Então, ou seja, o chamamento ao processo é uma faculdade. É uma faculdade. Não há obrigatoriedade. Até porque a Lei Processual Civil de 2015, assim como fazia com a de 73, garantem aí que essa decisão, a sentença de procedência, ela vale aí como um título executivo para aquele que satisfizer, ou para aqueles que satisfizerem, né, o débito, né, pagarem o crédito, cobrarem aí dos demais as suas respectivas cotas partes. Era isso que a gente tinha para falar sobre chamamento ao processo e agora eu vou entrar em denunciação da lide, essa modalidade, né, que segundo a galerinha lá da graduação, eu já dou aula há 9 anos na graduação, quando eu chego de denunciação da lide, a galera fica um pouco tensa, fica um pouco nervosa, mas não há motivo para isso. A gente vai aqui falar um pouquinho de denunciação sem necessidade de nenhuma tensão, tá isso? Então, eu vou jogar agora o meu primeiro slide de denunciação da lide, do mesmo jeito que eu fiz com o chamamento, que eu separei umas características, eu vou agora jogar o meu primeiro slide com algumas, quatro características também da denunciação que eu separei para você, para a gente fazer essa parte introdutória. Produção, na tela, por favor, meu primeiro slide sobre denunciação da lide. 4 características, né? Primeira delas, muito igual a primeira característica do chamamento ao processo, né? A denunciação da lide também é uma modalidade provocada de intervenção, né? Então, meu primeiro tópicozinho aí está justamente falando disso, né? Modalidade provocada de intervenção. Diferente da assistência, que é voluntária, o amicus curiae pode ser os dois lados, o amicus curiae tanto pode ser uma intervenção voluntária como pode ser provocada, como nós vimos até o do artigo 138. O chamamento ao processo é uma modalidade provocada e a denunciação da lide é, agora como você está vendo o slide aí na sua tela, né, é uma modalidade provocada de intervenção. Olha a segunda bolinha, olha a segunda característica que também já dá uma diferenciadora em relação ao chamamento ao processo. Chamamento nós vimos que ela só pode ser exercida pelo réu. A denunciação não, né? A denunciação pode ser utilizada tanto pelo autor da ação principal, como também pode ser utilizada pelo demandado, pelo réu da ação principal. Ou seja, na denunciação da lide, tanto o autor como o réu da ação principal podem ser denunciantes, né? Eles podem denunciar a lide, tanto o autor como o réu. O autor que fará por ocasião da sua petição inicial, o réu que fará por ocasião da sua contestação, mas eu vou chegar um pouquinho
lá na frente sobre o procedimento, tá? Denunciação também é exclusiva aí do processo de cognição, é bom lembrar isso, né? Semelhantemente que acontece com o chamamento ao processo, que também só pode acontecer no processo de conhecimento, no processo de cognição. E aí, ó, olha a quarta e última característicazinha aí que eu separei para vocês, né? A denunciação da lide, ela acarreta a formação de uma demanda regressiva, antecipada e condicional. Vou repetir, olha aí essas 3 palavrinhas que eu grifei para você e está aparecendo na sua tela. A denunciação da lide, ela gera uma demanda regressiva, uma demanda antecipada e uma demanda condicional ou eventual. Agora sim, produção, voltou aqui para minha tela. Voltou para mim. O que é a denunciação da lide? Vamos ver a denunciação da lide? O que acontece? Não preciso explicar para você uma coisa chamada direito de regresso. Né? Muitas relações jurídicas, elas acabam fazendo com que surja esse direito de regresso, de alguém ser aí ressarcido, reembolsado daquilo que eventualmente pagou, ter direito a um regresso, né? Sobre aquilo que despendeu. A denunciação da lide, eu consigo falar dela dizendo assim, olha, são situações que autor e réu da demanda principal, nossas partes, né? Parte, como a gente falou, parte do processo, parte da demanda, mas parte é aquela que está inserida já no contexto da relação jurídico-processual. Não está inserida no contexto da relação jurídico-processual, é terceiro. Né? O terceiro só perde esse status de terceiro quando ele ingressa na demanda. Quando ele ingressa, ele perde o status de terceiro. Enquanto não ingressar, ele é terceiro. Beleza? Até aí está tranquilo. Então, muitas vezes, essas demandas surgem, né? E o que acontece? Autor e réu, em virtude de um eventual direito de regresso que tenha aí, que faça jus em relação a terceiro, eles ficam já, né, com medo de perderem na ação principal, de terem que desembolsar e depois terem que buscar esse direito de regresso. Então se faz o que com a denunciação da lide? A denunciação da lide é aquele ditado que diz: eu posso matar 2 coelhos com uma cajadada só. Sabe? Já ouviu esse ditado? Eu nem gosto desse ditado em produção, eu não gosto. Eu sei que ela botou, eu falei, me lembra um ditado. A Caroline colocou ali, professor, matar 2 coelhos. Não é, por que matar coelho, minha gente? Né? Não mata o quê? Enfim. Mas não tem por que matar coelho, né? Mata rato também, é tudo bicho, enfim, muda. Esse negócio de matar, né? Enfim, não mata nada. Então, entendeu o que eu quero dizer, né? Ou seja, você pode aí, né? Não sei, procura outro ditado, procura no Google outro ditado para mim, por favor, né? Que seja semelhante. O que acontece? Você pode aí, né? Em um único processo, matar 2 situações, olha aí. Melhorou agora? No único processo, né? Uma única demanda judicial, um único processo, um único método, você pode ter aí, né? Resolver 2 situações distintas. A situação que envolve o autor e o réu da ação principal e a situação que gera-se entre denunciante e denunciado, o terceiro que vai vir como denunciado. Então vai ficar especificamente, né? Um processo, nesse processo único, eu vou ter 2 situações jurídicas distintas. A situação que envolve o autor da ação principal com o seu réu, o réu da ação principal, e o denunciante com o seu denunciado. Lembrando que o denunciante pode ser tanto o autor como o denunciante pode ser o réu, né? E o denunciado é o terceiro. Então, ou seja, o autor ou o réu, sabendo desse possível direito de regresso e sabendo que ele pode sucumbir, que ele pode perder na ação principal, ele faz o quê? Denuncia o terceiro e dizer, venha porque há direito de regresso. E se eu perder aqui na ação principal, o juiz na sentença já vai ter, na mesma sentença, não são sentenças distintas, é a mesma sentença, o juiz vai ter que também analisar aí esse possível direito de regresso. Mas a análise do direito de regresso, portanto, a análise da denunciação da lide, só vai acontecer se o denunciante, ou seja, aquele que denunciou a lide, perder na ação principal.
Se o denunciante não perder na ação principal, a denunciação da lide, ela perde o seu objeto. Portanto, o juiz não vai apreciá-la na sentença. Tá? Então, com isso, a gente diz que a denunciação coloquei no quadro, estava lá no slide, mas ó, já que o pessoal colocou aqui o quadro, ó, minha gente, olha como a galera da Escola Nacional é jeitosa, ó, colocam esses negocinhos aqui assim, ó, né, esses imãzinhos coloridos aqui pra gente botar aqui, o negócio é bacana aqui em Brasília, né, terra boa, Distrito Federal, gosto demais. Manda um abraço pra Gustavo Montenegro, amigo meu aqui de Brasília, é de uma pessoa, está morando aqui já faz um tempo. Gustavo, um abraço, a Mônia também, né? Tá morando aqui, a galera bacana, amigos paraibanos que estão morando aqui em Brasília, amigos de Brasília que fiz já com todas essas minhas vindas aqui, né, para reuniões ao Conselho Federal, e também vocês estão pensando o quê? De vez em quando eu pouso aqui para passar um final de semana descansando, pego uma baladinha, titio tá ficando velho, mas não morreu ainda não, viu? Morreu não, pego uma baladinha igual a de Brasília. Ó, então, transcrevi aqui, né, o que eu tinha colocado no slide. A denunciação gera uma demanda regressiva, porque envolve um direito de regresso. Envolve um direito de regresso. Então a gente diz que a denunciação da lide é uma demanda regressiva, tá? É uma demanda também antecipada. Antecipada por quê, Moisés? Porque o denunciante, e a gente sabe que o denunciante, vou até colocar aqui, ó, o denunciante, ele pode ser tanto o autor, como ele pode ser o réu da ação principal. E aí o denunciante, antes mesmo de saber o resultado final do processo, antes mesmo da sentença, ele já se antecipa. Ele já se antecipa e denuncia a lide. Diz, venha, chegue terceiro, denunciei você, venha pra cá. Eu não sei nem o resultado, mas venha logo ficar aqui comigo. Fique logo aqui, porque se eu perder lá na sentença, o juiz também já vai ter que analisar a nossa situação que envolve esse possível direito de regresso. Então eu digo que a denunciação é uma demanda regressiva, que envolve um possível direito de regresso. É uma demanda antecipada, porque o denunciante, que pode ser tanto o autor ou o réu, se antecipam para chamar, para denunciar esse terceiro, para que ele já venha fazer parte do processo. E caso o denunciante perca na ação principal, na mesma sentença, o juiz já vai também se pronunciar sobre esse possível direito de regresso entre denunciante e denunciado. Por isso que eu disse, né? Ou seja, a denunciação, você acaba aí resolvendo dois problemas com uma sentença só. Tá vendo, produção? Ó, resolve dois problemas com uma sentença só, né? Eu disse isso nos bastidores e pedi alguma coisa semelhante, mata dois coelhos com a cajadada só. Foi horrível. Eu não estou fazendo apologia a matar nem formiga, quanto mais coelho. Então, ou seja, resolve, né, duas situações jurídicas com uma sentença só. E, por fim, é uma demanda condicional ou eventual, né? Por que a denunciação é uma demanda condicional ou eventual? Porque a denunciação só vai ser apreciada se o denunciante... Vou escrever aqui, hein, produção, ó. É condicionado, está condicionado a quê? Está condicionado aqui o denunciante sucumba na ação principal. Né? Para que o denunciante venha a sucumbir na ação principal, se ele perder na ação principal, é que a denunciação à lide, ela vai aí realmente ser útil ao processo. Porque se o denunciante, que pode ser tanto o autor como o réu, não sucumba, não seja caso dele sucumbir, a denunciação vai perder o objeto. O juiz não vai apreciar, né? E em casos práticos, no dia a dia da prática forense, no métier da prática forense, a gente vê casos como esse, em que o juiz julga primeiro a ação principal, e aí o denunciante não perdeu, não sucumbiu, o juiz cria um parágrafozinho lá embaixo na sentença, dizendo assim: verifica-se que dos autos consta denunciação da lide, as folhas tais em que o autor denunciou, ou que o réu denunciou. Todavia, como o denunciante não sucumbiu, a denunciação da lide perde o seu objeto, razão pela qual deixo de analisar o possível direito de regresso. Ponto. O juiz diz isso. Portanto, se não há sucumbência, se o denunciante não perdeu na ação principal, a denunciação da lide não há razão de ser apreciada. Ela perde o seu objeto. Por isso que nós dizemos que a denunciação é regressiva,
porque envolve o direito de regresso, é antecipada, porque o denunciante, antes mesmo de saber, está no comecinho do processo ainda. Ele já se antecipa e manda denunciar, denuncia o terceiro. E é condicional ou eventual, por quê? Porque a denunciação está condicionada, ou está aí sucinta, está jungida a eventualidade que o denunciante sucumba aqui na ação principal. Tá bem? Alguma dúvida sobre essas três características? Nenhuma, né? Então, tá tudo beleza sobre isso. Então, vamos ver agora, né? Aqui, quais são as hipóteses de cabimento? Bora lá? Não importa, agora não. Não, hipótese de cabimento agora não. Calma. Primeiro 129, que fala mais especificamente aí da denunciação. Não me confunde não, Zezinha, com isso lá. Pelo amor de Deus, tá? Tá, me ajuda aqui. Então vamos lá. Ó, bota na tela, produção. Vai lá, vai lá. Olha aí, 129 para você. Tá falando justamente sobre sucumbência. Vai, vamos ler. Vamos com calma aqui. Peraí que a tampa caiu. Oh, meu Deus, o aluno tá aí já acompanhando o 129 na tela. Enfim, hoje aqui, calma, minha gente. É notebook, é slide, é quadro. Eu tô mais perdido que segue em tiroteio aqui no estúdio. Ó, bora lá. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará o julgamento da denunciação da lide. Presta atenção ao caput do artigo 129 que está aparecendo na sua tela agora. Olha só aquilo que eu estava falando. Se o denunciante for vencido na ação principal, portanto aí, né, a sucumbência é imprescindível, como você está vendo aí no seu slide, para que a denunciação da lide ela exista, né, ou ela seja especificamente aí analisada pelo juiz, porque se o denunciante não perder, não há razão aí para se analisar a denunciação da lide. Olha o parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Eu grifei para você o comecinho do parágrafo único. Sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento de verbas de sucumbência em favor do denunciado, né? Então, aí com o artigo 129, que está na sua tela nesse momento, né, você pode verificar aí o quanto a sucumbência é condição sine qua non para que a denunciação da lide ela seja devidamente analisada, né? Aí o caput do artigo 129, uma redação muito clara, né? Muito objetiva, você está podendo aí ver na tela do seu computador, que fala justamente sobre isso, tá? Então, voltou para mim aqui, produção. Voltou aqui para mim. Tudo claro? Tá tudo em ordem? Sobre denunciação, modalidade de intervenção provocada. Quem é que pode provocar? Quem é que pode denunciar a lide? Tanto o autor como o réu. Tranquilo. Denuncia um terceiro. Agora, claro, né? Só vai denunciar aí o terceiro, tanto o autor como o réu, só vão denunciar um terceiro que haja com esse terceiro algum vínculo de um possível direito de regresso. Né? Não há lógica, e claro que o juiz não vai permitir a denunciação da lide se não houver aí a possibilidade desse direito de regresso. E aí, faz a denunciação da lide, lembrando que essa denunciação da lide, ela vai gerar uma espécie de duas demandas no único processo, né? Vamos aqui para o quadro de novo. Vamos aqui para o quadro de novo, né? Eu peço desculpa a você que está em casa, você está vendo que eu estou um pouquinho assim. Na aula passada eu não estava usando o quadro, né? Aí hoje, o pessoal ajeitou o cenário hoje com quadro, botaram as bolinhas coloridas, eu quis prestigiar aqui, aí estou meio aqui, computador quadro, mas a gente se acerta. Daqui para chegar em recurso terceiro prejudicado, a gente se acerta, tá? Então, ó, eu tenho aqui um único processo, né? Em que eu tenho o autor da ação principal versus o réu da ação principal. Beleza. Vamos supor que o réu denunciou um terceiro. Vamos supor que o réu denunciou um terceiro. Então, chegou aqui o meu réu, se tornou denunciante. E aí veio o terceiro denunciado. Né? Então, eu passo a ter em um único processo duas situações jurídicas aí específicas, né? Eu tenho a situação jurídica entre o autor e o réu, aqui é uma, deixa eu botar aqui de outra cor, né? Eu vou usar todos os recursos que a ENA está me dando, aqui de cor, de quadro, de computador, de slide, né? Prompter, né? Prompter é
Então não pode me atrapalhar com a redação do prompt. Eu só não estou com um ponto aqui, que eu sou o diretor, que eu não ia usar o ponto, porque se ele ficasse falando aqui no meu ouvido, ponto, você que está em casa não sabe, é um negocinho que a gente usa aqui, dentro do ouvido, né? E o diretor fica lá na outra sala podendo falar com a gente. Só que às vezes ele fala, eu já parei no ar em outras vezes para falar, para responder ele no meio da aula. Então, só não vou usar o prompt, só não vou usar aqui o ponto da ENA, mas o resto, ó. Então, aqui tem uma situação jurídica, aqui tem outra situação jurídica. Então, a denunciação vai permitir justamente isso, né? É que o juiz, ao resolver a demanda principal, se o denunciante, que no nosso exemplo aqui é o réu, se o denunciante perder na ação principal, o denunciante tem que perder na ação principal. Porque se ele não perder, a denunciação não tem razão de ser analisada, tá? E aí, se na sentença que o autor conseguir a procedência do pedido dele, né? Se ele conseguir a procedência do pedido dele, aí sim, o juiz vai ter que analisar a denunciação. Porque se a sentença for procedente ao pleito do autor, isso significa que o réu perdeu. Se o réu sucumbiu, vai ter que o juiz agora, na mesma sentença, galera. Não pensa que são duas sentenças distintas, não. Não, uma única sentença. O juiz julga primeiro o que está na ação principal e aí, a depender do resultado da ação principal, ele passa para a análise da denunciação, né? E aí, claro que a denunciação só vai ser analisada a fundo, ou seja, esse eventual direito de regresso do denunciado para com o seu denunciante só vai ser analisado se o denunciante sucumbir, mas isso na mesma sentença. Por isso é que o juiz tem que primeiro analisar aqui, né, a parte da ação principal, já que o resultado aqui, vou até escrever, o resultado aqui da ação principal é aí decisivo para que nós possamos saber aí se a denunciação ela vai ou não ser devidamente analisada pelo juiz, tá? E agora eu vou para o slide. Vou para o slide, produção. Slide na tela. Eita, coloquei um e aí para você. Olha aí, joguei uma pergunta para você. Tem pergunta na sua tela, tá? Vou dar dois segundinhos aí para você, né? Ler essa pergunta aqui que eu joguei para você aí na tela, né? Que é o tempo que eu tomo um golinho de água. Põe a pergunta na tela, produção. 2 segundinhos aí, 3 segundinhos para você que está em casa. Olha, dá uma lidazinha aí, dá uma lida nessa pergunta que eu deixei para você. Caso a denunciação seja indeferida, não for permitida ou deixe de ser promovida, como fica o eventual direito de regresso? A perguntinha que está na sua tela agora coloca 3 situações. A primeira, a denunciação foi feita, mas o juiz indeferiu. Ou não foi permitido. Ou não foi feita. Nem autor, nem réu denunciaram. E agora? Como é que fica o direito de regresso? Qual a solução agora? Gente, eu falei agora, parecia aquele... Eu acho que minha voz deve ter saído aí na mesa de som, parecendo aqueles radialistas de programa da madrugada, né? Programa da rádio, Em Nome do Amor. Não é? Dá um jeito aí na mesa de som. Claro, ficou parecendo aí a voz de radialista. Volta pra mim, então. A galera já viu aí a pergunta, né? Inclusive, na leitura da pergunta... Eu fiquei parecendo aquele radialista ligue pra cá, né? Não tem isso na madrugada? Às vezes, quando eu acordo para o aeroporto, o motorista que vai me buscar, ele sempre vai ouvindo nesses programas Em Nome do Amor. Deixe seu telefone, né? Enfim, bora lá. Quem sabe? Se você não der certo no direito, Carol, se eu não der certo no direito, Caroline, se eu não der certo no direito, quem sabe? Apresentador do programa da madrugada. Vou fazer casamento na madrugada agora. Bora simbora? Então, indeferida a denunciação, não permitida ou não promovida. E o direito de regresso? Como é que fica o direito de regresso? Vamos ver a resposta? Resposta na tela, por favor, produção. Artigo 125, eu trouxe 2 respostas. Não só o parágrafo 1º do artigo 125 responde à pergunta que eu deixei, como também o enunciado 120 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Bora ver aí, Parágrafo 1º, o direito regressivo será exercido por ação autônoma,
quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, né? Portanto, o próprio parágrafo 1º do artigo 125 está resolvendo aí a nossa questão, né? Está aí prontamente dizendo que caso seja indeferida, não seja promovida, não tem nada, né? Vai ficar a ação lá, autor contra réu, aquele que perder entra depois com ação autônoma pedindo o seu direito de regresso. No mesmo sentido, você está acompanhando aí também na sua tela o enunciado 120 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz que a ausência de denunciação da lide gera apenas a preclusão do direito de a parte promovê-la, sendo possível ação autônoma de regresso. Vem para mim, produção? Isso agora que eu perguntei é porque, né, você que está em casa pode ter sido de duas gerações, assim como eu. A geração das intervenções de terceiros do Código de 73, ou você pode estar chegando agora no processo civil, né? Você que em casa começou a sua vida acadêmica, jurídica agora, né? Você pode estar chegando agora, pode não ter visto nada sobre essas intervenções de terceiros do Código de 73. Por quê? Porque lá no comecinho do Código se questionou da obrigatoriedade da denunciação da lide. Lá o caput falava, é obrigatória. Então dizia, ó, se não denunciou a lide, nos casos que tinha para denunciar, perdeu o direito de regresso. Nem por ação autônoma você vai conseguir. O começo era assim. E a doutrina começou a cair em cima, a gente começou a ver decisões judiciais, né? Os tribunais foram relativizando a obrigatoriedade da denunciação da lide do Código de 73, até que, mesmo com o caput lá de 73, dizendo que era obrigatório, o Superior Tribunal de Justiça chegou ao entendimento uníssono de que não era obrigatório. Ou seja, se não houvesse a denunciação, isso não obstaria, isso não causaria aí a impossibilidade daquele que perder entrar depois com uma outra ação, uma ação autônoma de regresso. Então é aquilo que eu disse no começo. A denunciação é boa por quê? Porque você já pode, sabendo aí desse possível direito de regresso, sabendo que o processo é um processo, enfim, quando a gente entra num processo, a gente está ali 50% de chance para ganhar, 50% para perder. Né? Então você tem que jogar com o meio a meio. Então se você sabe que pode vir a sucumbir, que há a possibilidade de direito de regresso, então você se antecipa, já denuncia, cara. Que ao invés de você ter duas ações, concluiu a primeira, saiu de uma ação judicial e agora ter que interpor outra para tentar ter esse direito de regresso, poxa, se você já pode denunciar a lide e usar um processo só como eu mostrei aqui, ó, né, para já resolver duas questões, melhor ainda, faz logo isso, né? Você fazendo isso, você já fica aí livre, né? Enfim, do que depois ter que interpor uma nova ação aí para poder ver garantido o seu direito de regresso caso você perca na ação principal, né? Então agora a gente de fato não mais discute sobre aí essa questão da obrigatoriedade da denunciação da lide, como você bem viu no parágrafo 1º, como você viu também no enunciado 120 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Agora é cabimento. Agora é o cabimento. Agora eu cheguei no cabimento. Vamos lá pro cabimento? Artigo 125. Vamos ver o artigo 125 completo? Na tela, por favor, produção, artigo 125. Aí, ó, tá aí, artigo 125 do Código de Processo Civil. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, ó. Também grifei aí esse finalzinho do caput. Lembra que eu grifei lá o finalzinho do artigo 130, que falava sobre chamamento? Então, ó, também grifei aí para você. Lembra que lá no finalzinho do 130 dizia requerida pelo réu. Claro, chamamento só pode ser feito pelo réu. Já a denunciação da lide, que é o que eu estou tratando com você agora, tanto pode ser exercida pelo autor, como pode ser exercida pelo demandado da ação. Tanto o autor como o réu podem ser denunciantes. Vamos ver quais são os dois casos? Bora! Inciso primeiro, quando é que é cabível aí, não é, a denunciação? Olha aí quem é que pode ser denunciado. O alienante imediato pode ser denunciado no processo relativo a cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer
os direitos que da evicção lhe resultam. Então aí o inciso primeiro que está na sua tela trata especificamente de um instituto do direito material, do direito civil material, que é evicção, né? Você vai lá no artigo 450 do Código Civil e lá você vai ver direitinho essa questão da evicção, se você não lembra. Se você não viu ainda, tenho certeza que aqui também, né, terão bons professores, já disse isso, bons colegas civilistas, né, da área de direito, enfim, contratual, da área de direitos reais, que vão especificamente falar aqui de evicção, né? Mais especificamente os professores de direito dos contratos, aqui obrigações e contratos. Então, o inciso primeiro trata de um caso aí, especificamente, né, do alienante. Então, volta aqui para mim, produção, antes de eu passar para o inciso segundo, só para eu poder dar uma aclarada aí na cabeça do pessoal que ainda está tentando entender o inciso primeiro. Ou seja, vamos aqui, deixa eu aqui rapidinho fazer aqui um novo esquema, né? Para a gente ver aqui. Bora lá. O que é que o inciso primeiro permitiu? O inciso primeiro que sofreu modificação, hein? O código passado, eu digo que não vou falar do código passado, mas não tem jeito, né? Parece que é uma coisa automática, viu, gente? Parece que é uma coisa automática, assim, código. A gente, professor de processo, já vem aí nos últimos 2, 3 anos, né? Nas aulas comparadas, falando, não consigo, cara. Eu saio assim, saio de casa quando vou dar aula, saio do hotel quando vou gravar, quando vou dar uma palestra, eu digo, não vou falar do defunto. Eu não vou falar do defunto, né? Que é o Código 73, mas parece que não dá. O negócio parece que é uma tecla, piloto automático de aeronave. Caramba! Então, ó, teve uma modificação lá, porque o antigo código falava lá alienante, credor pignoratício, né? Enfim, a comissão retirou tudo isso, deixou agora o caso do alienante. Então, vamos lá. Acontece. João entrou com a demanda contra Maria, né? E aí vamos supor que justamente a questão que demandava aí a propriedade de um bem imóvel. Minha casa é péssima, tá? Não, se eu soubesse desenhar, não era arquiteto. Tava ganhando dinheiro aí, muito dinheiro com arquitetura e com engenharia, que o povo tá bombando, né? Mas não sabia desenhar. Então, ou seja, como o próprio inciso primeiro fala, né, o domínio foi transferido ao denunciante. Então, você imagina que, né, Maria, que é ré nessa ação, ela havia adquirido a casa, o domínio da propriedade tinha sido feito aqui, né, especificamente por José. Então, João ingressou reivindicando essa propriedade, alegando ser o legítimo proprietário anterior a Maria, né? E Maria disse, olha, eu acabei de comprar de José essa casa. Então, Maria vai e denuncia José a lide. Por quê? Né? Se no processo ficar provado que realmente, né, o domínio, a propriedade é de João, e Maria, portanto, perde aí o direito de propriedade, do domínio sobre a casa, o juiz já vai ter que apreciar aqui esses direitos e essas verbas que resultam da evicção, já que José foi o alienante, né? Alienante aqui, direto a Maria, né? E vejam, e volta a tela para mim, por favor, produção, para o slide. Vejam que, ó, o inciso primeiro fala do alienante imediato. Alienante imediato, o que implica dizer que não se pode fazer denunciações de per saltum, né? Alienações de per saltum né? Volta aqui para mim, né? Quando acabei de dizer isso aqui a você, né? Quando o inciso primeiro fala de alienante imediato, o código está vedando essa denunciação de per saltum, ou seja, o código está vedando aí essa possibilidade de dizer, não, Maria comprou de José, mas ela sabe que José comprou de Clara, aí denuncia Clara, não, tá? Já a produção já colocando meu tempo ali. Vou, produção, calma. Vou lá. Então, o que acontece? O código fala que Maria pode denunciar José, que foi o alienante imediato dela, tá? Então, isso aí é que o código determina para a denunciação no inciso primeiro. Voltando do slide para a galera ver o inciso segundo. Segunda possibilidade de denunciação da lide, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido
no processo, né? Então, aí a segunda hipótese que tem duas situações contempladas aí no inciso segundo, né? Aquelas questões legais, portanto, dispositivos legais que já garantam eventuais direitos de regresso, como eventuais situações contratuais, né, que fiquem estipulados nos contratos, cláusulas aí que possibilitem o direito de regresso. Então, voltou para mim, produção? Voltou para mim, denunciação da lide, cabimento. Cabe denunciar a lide alienante imediato para garantir as verbas de evicção. Primeiro caso, inciso 1º, evicção, artigo 450 do Código Civil. É um instituto do direito material. Tá? Segunda hipótese de cabimento da denunciação da lide, lei e contrato. Como acontece, por exemplo, numa ação de reparação de danos em virtude de acidente automobilístico, né? O réu pode muito bem denunciar a seguradora. A seguradora contratualmente tem obrigação de regresso, né? Então é um caso aí muito comum de acontecer, tá? E agora eu quero falar uma coisa para você ainda sobre denunciação. Denunciações sucessivas, tá? Sucessivas que eu digo por quê? Você pode estar dizendo, Moisés, eu estava antes falando lá, né? Maria, José e Clara, dizendo que a lei não permitia denunciações de per saltum, né? Tinha que ser o denunciante imediato. Você diz, Moisés, mas vamos supor lá, né? Vou voltar aqui ao exemplozinho que eu estava dando. João, Maria, aí Maria que é ré denunciante, né? Vou botar aqui ré denunciante, Maria é ré denunciante, denunciou José, que foi o alienante imediato dela. Então, portanto, José é o denunciado. Mas Maria comprou a casa de José, o domínio foi transferido a ela por José. Só que José tinha comprado de Clara. E aí, José pode denunciar a Clara? Isso é o que a gente chama de denunciações sucessivas. O outro código era silente em relação a isso, mais ou menos silente, porque se permitia aí, né, denunciações sucessivas, o que causava um atraso, o que causava um retardo considerável na marcha processual. O novo código agora, preocupado com isso, ele veio regulamentar a matéria. E ele disse o seguinte, né? Que a denunciação sucessiva, ela só pode acontecer uma única vez, tá? Portanto, efetivamente aqui, José vai poder denunciar Clara. Mas aí vai que Clara tenha comprado de Cláudia. Clara já não vai mais poder denunciar Cláudia. Vai ter que parar aqui, ó. A denunciação sucessiva vai ter que parar aqui. Então, ó, Maria fez a primeira denunciação, já que José é o alienante imediato dela, e José, que havia já recebido o domínio de Clara, denunciou Clara. Clara havia recebido de Cláudia. Não vai poder. Não vai poder. Não vai poder. Diz, Moisés, mas... E Clara? Que teve o domínio primeiro transferido por Cláudia? Aí, quando essa ação terminar... Clara possivelmente vai ter que regressar todo mundo, né? Vai ser em cadeia. Aí Clara vai ter que entrar com ação autônoma contra Cláudia, tá? Mas não dá mais para ficar. Maria denunciou José, que denunciou Clara, que denunciou Cláudia, que denunciou Pedro, que denunciou, sei lá, né? Ana e por aí vai. Não dá, né? Então, bora ver onde é que está isso no novo código? Artigo 125, parágrafo 2º, na tela. Ó, só admite-se uma única denunciação sucessiva. Grifei até de vermelho para você aí no slide, ó, tá vendo? Tá até de vermelho aí, pra você não esquecer. Uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato. Olha só, mais uma vez se falando de imediato, né? Portanto, não dá para fazer de per saltum, eu volto a frisar isso para você, né? Antecessor imediato na cadeia dominial ou quem quer aí, ou
quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Voltou para mim, produção? Viu? Então, ó, denunciação sucessiva é possível desde que uma única vez. Então, autor ou réu da ação principal denunciam a lide. Primeira denunciação. O denunciado pode denunciar uma única vez o seu antecessor imediato. Imediato. Pronto. Morreu aqui. Eventuais terceiros que seguiriam nessa cadeia vão apenas aí, possivelmente serem responsabilizados por meio de ações autônomas. Tá bem? Tá? Então, vamos continuar? Denunciação, como eu disse, pode ser promovida tanto pelo autor como pelo réu. Slide na tela para a galera ver o meu artigo 126, que eu aí dei uma organizadazinha só para poder, né, não botar mais uma vez o artigo aí na tela. Então, aqui a denunciação, caso ela seja feita pelo autor, ele vai fazer na sua petição inicial, por ocasião da sua petição inicial, né? E caso aí seja feita pelo réu, caso o denunciante seja o réu, ele vai fazer aí por ocasião de sua contestação. Esse é o teor do artigo 126, né? Voltando aqui para mim, quando essa denunciação é feita pelo autor, a doutrina discute um pouco sobre qual seria o caráter da denunciação da lide feita pelo autor, né? Se isso seria efetivamente uma intervenção de terceiros, ou se isso seria aí um caso, em regra, até mesmo de assistência simples, por exemplo, né? Há autores que sustentam essa possibilidade, mas enfim, como eu disse, eu não tenho tempo aqui, até porque a produção já mostrou ali pelo vidrinho, né, que meu tempinho está acabando de denunciação, que eu preciso entrar em recurso terceiro prejudicado, e para a gente encerrar, né? Então, ou seja, você vai ver em algumas obras que eles discutem, mas o importante para você frisar agora é que se o autor vai denunciar, o fará por meio da sua exordial, fará por meio da peça vestibular. Se for o réu a denunciar, ele vai fazer aí por meio de sua contestação, sob pena de preclusão, tá? Preclusão relativa a denunciar a lide, mas nada obsta que depois entre-se com a ação de regresso lá na frente, tá? Agora sim, feita a denunciação pelo réu, né? O réu denunciando, o réu denunciando, vamos ver o que acontece? Artigo 128 na tela. As três situações aí, né, que pode acontecer quando a denunciação ela for feita pelo réu, né? Ora, o réu denunciando, e aí por uma questão lógica, todo denunciado ele tem interesse que o seu denunciante não perca, né? Porque se o denunciante perder, o juiz vai ter que analisar a denunciação. Então, o denunciado pode acabar tendo que meter a mão no bolso e despender uma grana aí no regresso, né? Então, os denunciados, eles sempre entram aí para tentar auxiliar. Qualquer denunciado inteligente, ele vem para o processo, ele assume a qualidade dele para tentar aí auxiliar, né, o denunciante. Porque o denunciante não perdendo, tá tudo certo pro denunciado, tchau, um abraço, saiu, acabou, né? Então aí, ó, inciso primeiro, né? Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Olha o inciso primeiro aí, eu quero só frisar uma coisa para vocês, que nesses 9 anos como professor de processo civil 1, e portanto dando aula de denunciação da lide, eu já vi algumas dúvidas em virtude dessa redação, que é mantido semelhantemente ao que acontecia no outro código. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, a contestação aí não é que o denunciado está contestando a denunciação. Não. O denunciado, ele pode vir e também apresentar uma contestação ao pleito autoral, né? Fica uma situação aí de nós termos duas contestações no processo. A contestação primeira, que foi a que o réu apresentou, na qual ele denunciou a lide, o denunciado. E aí o denunciado, quando veio, trouxe uma nova contestação para corroborar
ajudar, né? Vai que a contestação do denunciante estava aquela contestação meia boca, né? Aquela contestaçãozinha pobre, né? E aí o denunciado, querendo ajudar o denunciante, traz uma contestação mais robusta, né? Mais bem fundamentada. Isso porque o denunciado tem todo o interesse que o denunciante não perca na ação principal, para que o juiz não tenha que analisar a denunciação. O segundo caso aí, ó, o denunciado pode ser revel, né? Ou seja, ele pode ser citado e não apresentar contestação, nem negar a qualidade que lhe é atribuída, simplesmente ficou calado, deixou transcorrer o prazo e não disse nada, nem que sim, nem que não, nem que ia, nem que não ia, deu silêncio por resposta. E aí, nesse caso, a lei diz, ó, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Ou seja, em sendo revel denunciado, a lei diz que o denunciante pode, no processo principal, deixar de agir, né? Não mais fazer nada, deixar o juiz proferir a sentença de procedência, nem sequer recorrer e apenas se utilizar diretamente de uma ação de regresso contra o denunciado, né? Eu não acho, data venha, que essa seja nem de longe a melhor solução, né? Eu acho que efetivamente o denunciante ele deve prosseguir na sua defesa até o final e as providências serão tomadas a posteriori. Não acho muito bacana essa situação aí do inciso 2º. Não na prática. A lei está, vejam bem, entenda o que está aí no seu slide. A tela, né? A lei diz isso que pode acontecer, só digo que eu não acho bacana. E o terceiro caso é se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal. O denunciante poderá prosseguir com a sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Voltou para mim agora. Então, até do artigo 128, a gente vê que quando o réu denuncia um terceiro alide, o denunciado pode tomar 3 condutas, né? Ele pode oferecer contestação, não à denunciação, contestação à petição inicial do autor, né? Da parte contrária ao denunciante. Pode ser revel ou pode confessar o que o autor está dizendo. Em relação a essa confissão, nós viríamos aí um caso de uma conduta prejudicial, porque a gente tem litisconsortes agora passivos, né? Mas a gente sabe que essa confissão feita pelo denunciado não tem poderes assim para que já autorize um julgamento aí na liminar de mérito. Não, né? Ou seja, há uma contestação do réu denunciante e há uma confissão do denunciado, que ao invés de vir ajudar, mas veio confessar. Né? E aí a gente sabe quais são, né, as condutas, o juiz vai aumentar a carga probatória para poder ver realmente, né, se é a contestação que tem razão ou se é a petição inicial do autor corroborada pela confissão feita pelo denunciado. Tá? O autor, o código não trouxe as hipóteses, as condutas que o denunciado do autor pode tomar. Mas aí é semelhante, né? Ou seja, a questão aqui das condutas tomadas especificamente pelo denunciado do autor, ele pode emendar a petição inicial, né? Tem essa partezinha, mas não dá condutas extensivas. Ele pode emendar a petição inicial, ele pode também ser citado e não se pronunciar, né? Ele pode aí, né, não vai ser revel, porque não há revelia específica, eu não considero revelia especificamente disso, eu acho efetivamente um silêncio aí, produção, a gente estava conversando isso antes, né, Carol? Eu acho isso especificamente um caso de silêncio e não especificamente de revelia, de efeito de pressão de veracidade. Data venha para quem discorda, né? Apesar de efeitos serem possíveis de acontecer nesse sentido, ou o denunciado do autor pode apenas vir negar a qualidade que lhe é atribuída, sair do processo, o autor vai continuar lá. Se o juiz condenar, mesmo havendo a negativa, o juiz vai analisar quando estiver julgando aí o direito de regresso, tá bem? Então, em relação à denunciação da lide, era isso que a gente tinha para conversar com vocês. Viram? Viram que só entender denunciação, modalidade provocada, tanto pode ser feita pelo autor como réu, tanto o autor como o réu podem denunciar um terceiro, desde que seja enquadrado lá nos casos de evicção, ou quem por lei ou por contrato estiver obrigado a indenizar em regresso, cabimento. Se é o autor que vai denunciar,
fará por meio de sua petição, se é o réu que vai denunciar, fará por meio de sua contestação, né? Então, isso aí é o básico da denunciação da lide, lembrando que a denunciação da lide, ela só tem razão de existir se o denunciante, autor ou réu, sucumbirem, perderem na ação principal. Se não houver essa sucumbência, não há razão de existir aí, né? O juiz, não há razão de existir, não há razão de o juiz apreciar na sentença aí a denunciação, porque a denunciação perde o seu objeto quando a parte que denunciou não sucumbe na ação principal, tá bem? Entender a denunciação da lide? A gente pode ir para a última modalidade de intervenção de terceiro agora, que é recurso terceiro prejudicado. Bora lá, recurso terceiro prejudicado, que não está especificamente na capitulação das intervenções de terceiros, mas é sim uma intervenção de terceiro. Então, vamos falar de recurso? Recurso de terceiro prejudicado na tela produção, artigo 996, por favor. Para terminar agora, recurso de terceiro prejudicado, nossa última modalidade de intervenção de terceiro, artigo 996 na tela, produção, por favor. Vamos falar agora, tá aí, ó. Recurso pode ser interposto pela parte vencida, né? Ou seja, a sucumbência aí é, né, medidora do interesse recursal. Também pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, né? Portanto, para nós, olha aí no caput do 996, o terceiro prejudicado aí tem legitimidade para interpor o recurso, como você está vendo na sua tela aí do artigo 996. É claro, né? Terceiros que são afetados por decisões judiciais, eles podem recorrer. E aí volta para mim aqui, produção, antes de eu falar do parágrafo único. Como eu falei, esses terceiros que sofrem efeitos de decisões judiciais e que acabaram não tendo oportunidade de participar do processo, né? Ou de intervirem lá como assistentes ou outra modalidade, então aí há essa mais do que justificada essa possibilidade de que eles possam recorrer aí, interpor o recurso específico a teor do artigo 996, como vocês acabaram de poder ver aí na sua tela. E esse recurso de terceiro prejudicado é uma modalidade voluntária de intervenção de terceiros, né? Já que o terceiro prejudicado por quê? Porque ele teve a sua esfera jurídica particular, a sua esfera jurídica privada lesada por efeitos de uma decisão de um processo que ele não participou. Tá? Então, nada mais justo, como eu falei, nada mais aí bem posto do que conceder legitimidade para que esse terceiro pudesse aí interpor o recurso, já que ele foi atingido aí por uma decisão judicial. Um exemplo que a gente pode dar disso é a questão do sublocatário. A gente usou o sublocatário para dar exemplo lá na assistência simples, né? Já que a sublocação, a subempreitada são exemplos que se encaixam bem na assistência simples, e aqui também, por exemplo, a gente pode utilizar o sublocatário aqui como referência, por exemplo, para ilustrar um recurso de terceiro prejudicado, né? Então, se o terceiro, ele também é, de uma certa forma, titular do direito, ou tem aí uma espécie de legitimidade extraordinária para defender em nome próprio o direito de outra pessoa, justíssimo a posição dada pelo artigo 996 do Código de Processo Civil, quando concedeu a legitimidade aí, né, ao terceiro prejudicado para interpor o recurso. Vamos voltar para o artigo? Bora, produção, que eu preciso falar para eles do parágrafo único. Pode pôr na tela? Põe na tela para mim novamente o artigo 996. Parágrafo único, né? Olha aí o que é que o parágrafo único está disciplinando em relação aí ao terceiro prejudicado. Ele diz o seguinte: cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Voltou para mim, produção. Ou seja, o parágrafo único do 996, no meu ver, no meu humilde ver, ele cria aqui, explana aqui, três situações. A primeira é que se cria para o terceiro prejudicado um novo requisito recursal. Além dos requisitos intrínsecos e extrínsecos normais dos recursos,
O parágrafo único do 996, ele criou aí um outro requisito para estar no recurso, né? Que é o terceiro ter que fazer prova. Ele tem que provar, aí como bem pôs o 996, demonstrar aí a possibilidade de que a decisão que está sendo atacada, a decisão vergastada, de infringir aí, de surtir efeitos, né, na relação jurídica que foi submetida à apreciação, diretamente da esfera privada dele, portanto, o que configura um caso de legitimidade ordinária recursal, que a gente pode dizer assim, né? A legitimidade ordinária recursal, mas o parágrafo único diz, ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, é aí também uma questão de legitimidade extraordinária, né? A gente sabe que são aí os dois casos de legitimidade que, em regra, nós temos no nosso sistema processual civil, né? Então, o terceiro prejudicado, né, tanto aí utilizando da legitimidade ordinária, quando a coisa diga respeito ao direito posto à apreciação judicial e objeto da sentença aí, ou da decisão, né, que está sendo atacada, dá essa legitimidade para ele, confere esse direito dele de recorrer, assim como quando ele tiver aí, por, né, questões legais ou do ordenamento jurídico, né, o status de substituto processual e, portanto, possa ter aí legitimidade extraordinária para tal, né? Mas o mais importante é que o terceiro prejudicado que vai recorrer, além de ter que observar os requisitos normais inerentes, né, aos recursos como um todo, portanto, os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos, cria-se um novo requisito para ele, né? É que ele demonstre e prove a possibilidade da decisão, né, daquela relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir um direito dele ou um direito de quem ele tenha legitimidade extraordinária para, em nome próprio, defender, tá? E aí, só para mostrar a vocês, bora na tela, produção, por favor, para mim, o artigo 994, tá aí o rol, né, exaustivo dos recursos no novo Código de Processo Civil, né? Ou seja, apenas se considera recurso esses que estão aí devidamente elencados no rol do artigo 994 do Código de Processo Civil, né? Portanto, aí com o novo CPC, né, artigo 994, a apelação, o agravo de instrumento tá aí, o agravo interno, né, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência, né? Esses são aqui os recursos que você está vendo agora aí na sua tela, né? O 994. Portanto, volta para mim, produção. Você viu aí, né, que esses são todos os recursos que o terceiro prejudicado ele pode se fazer valer, assim como toda e qualquer parte, que ele pode se valer aí para recorrer, desde que ele prove ao magistrado aí a possibilidade de que essa decisão, né, a matéria da relação jurídica posta à decisão, né, e essa decisão tem aí infringido, né, direitos de sua esfera privada ou de quem ele tenha aí como substituto. Então, para finalizar, efetivamente, deixa eu só fazer aqui né, aqui no quadro mesmo, um revival com vocês, especificamente do que a gente tratou nas duas aulas. Na aula 1, que está gravada mais lá em cima, sobre assistência amicus curiae, e na aula de hoje. Nós falamos aqui especificamente, vamos lá, de assistência. Nós vimos que a assistência é uma modalidade voluntária, o terceiro ingressa por vontade própria. Essa assistência ela pode ser, como a gente viu, simples ou ela pode ser litisconsorcial, né? Aqui, a depender da questão da titularidade, vai muito pelo lado da titularidade do direito da relação jurídica que está sendo discutida em juízo. Nós vimos a figura do amicus curiae, né? Aqui o amigo da corte, uma introdução que foi feita no novo Código de Processo Civil. Nós vimos que aqui o amicus curiae pode ser voluntário, porque qualquer pessoa natural, pessoa jurídica, órgão ou entidade
pode requerer a vinda como amicus curiae, como amigo da corte, né, para ajudar ao juízo na decisão, conseguir ajudar aí a dar maior substrato ao juiz ou ao relator, ou pode ser uma modalidade provocada. Pode ser uma modalidade provocada. Por que pode ser provocada? Porque o juiz ou o relator, né, podem aí determinar que qualquer pessoa natural, jurídica, órgão, entidade, venha aí ser amigo da corte, venha dar essa colaboração, né, para a situação ali que está sendo discutida em juízo, desde que, claro, essa situação tem uma grande repercussão, né, ou seja, a matéria da controvérsia, né, seja de repercussão social, tenha uma complexidade que justifique aí essa vinda do amicus curiae. Falamos de chamamento, vamos lá? Falamos de chamamento hoje. Também aqui, lembrando que o chamamento é uma modalidade provocada, né? É privativa do réu da ação, somente o réu pode chamar. As 3 hipóteses de cabimento, estão lá no 130, né? Cuidado com aqueles prazozinhos, tá? Quando é feito o chamamento na peça contestatória, cuidado com o prazo de 30 e de 60 dias para promover o chamamento ao processo. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Vimos a denunciação, finalizamos a denunciação, lembrando que tanto o autor da ação como o réu da ação podem denunciar a lide, nos 2 casozinhos de cabimento que a gente também viu. Isso é muito importante, não esquece disso, que denunciação é uma modalidade provocada, pode ser exercida tanto pelo autor denunciante, o fará por sua petição inicial. O réu, se for o denunciante, o fará na sua contestação. Lembrando aí as condutas que tanto os denunciados do autor como o réu podem tomar e que são aí importantes, influentes, tá? Isso é importante saber. E por fim, a gente viu agora o recurso do terceiro prejudicado, né? A produção já está dando tempo para mim ali de encerrar. Vou encerrar a produção, juro por Deus. Ó, e aí a gente viu o recurso aqui do terceiro prejudicado, que garante essa legitimidade para que o réu recorra, se utilizando de qualquer recurso que está lá no rol do artigo 994, tá? Isso é aí imprescindível. E para finalizar, claro, né? Produção, joga na tela para mim, por favor, joga na tela. Mais uma vez o meu muito obrigado. Tá aí o meu e-mail para você, tá? prof.moisesneto@gmail.com. Tá aí na sua tela o meu e-mail. Tá aí também o meu Instagram, portanto, você pode mandar qualquer dúvida para mim. Tá aí na sua tela o meu e-mail. O meu Instagram, você vai ver lá, né? Meu Instagram, ó, você que tá em casa vendo aí meu Instagram, você pode ir lá, a gente se segue, bacana, tá? Volta aqui pra mim, produção. Mas lá no meu Instagram você não vai encontrar esse negócio de eu dando dica jurídica, não, tá? Lá a gente fala, mostra um bocado de coisa lá, conversa, mas, enfim, essa interação, como eu disse no começo da aula, é imprescindível. Tá? A gente precisa do seu feedback. Portanto, manda para cá, para a ENA. Se você quiser mandar para o meu e-mail, manda para o meu e-mail que eu repasso aqui para a ENA. Tá? Dá a sua dúvida, manda a sua dúvida, dá a sua sugestão. Tá? Ou seja, manda aqui para a Vilma, manda para a Carolina, sobre que assunto você quer que a gente grave aula, que as meninas aqui vão trazer os melhores, podem ter certeza. Eu acho que eu fui convidado pelo carinho que elas têm, né? Perto dos monstros aqui, dos professores que estão para dar aula, né? Então, aqui, mas dá a sugestão do teu tema, tá? Que aí, com certeza, tanto eu, se for na minha área, for processo, quiser alguma coisa de direito do consumidor, eu venho também, viu, minha gente? Direito do consumidor, Vilma, pode mandar me chamar, ó, Vilminha tá ali do outro lado, vocês não estão vendo, mas aqui tem um vidro, tá lá a minha mesa, né? Tá lá a galera, Vilma é uma aqui, vocês não têm noção do quanto a Vilma é querida com a gente, e comigo especificamente. Tem os outros 26 diretores, né? São 27 estados, 26 diretores. Eu tenho certeza que ela tem um cheiro de queijo diferente comigo, que isso eu noto desde o dia 4 de janeiro. Viu? Eu sei que os outros vão ficar com... Vou dizer isso para despertar o ciúme dos outros. Viu? Dos meus colegas. Então, pessoal, valeu, forte abraço. ENA, Escola Nacional da Advocacia, vocês estão de parabéns. Para mim é uma honra, um prazer, assim, imensurável estar aqui. Todas as vezes que precisarem, mande me chamar, que esse paraibano vem lá de João Pessoa com todo prazer para estar aqui, falando sobre direito, conversando, trocando essas experiências com vocês, tá bem? Um fortíssimo abraço e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Valeu, tchau!